Oi, turminha do canal. Estamos aqui com uma pessoa muito ilustre da nossa cidade, um escritor. Mas antes de falar sobre o escritor, também vamos falar sobre o atual presidente da Academia de Letras, nosso Paulo Cidade, né, escritor ilhéense, que seu currículo, se eu falasse aqui e se eu falar, vamos precisar de um tempo e melhor do que ele para falar sobre ele, né? Quem é o Paulo Cidade, esse ilhéense, escritor muito criativo e que tem vários livros produzidos para a área, né, das crianças e também para os adultos também e todos aqueles que gostam da literatura. Mas primeiro gostaria que Paulo Cidade falasse sobre ele mesmo, né? Quem é Paulo Cidade? Maravilha. É engraçado você falando isso, que no último livro que eu lancei, foi Rio das Almas, né? Muito Esse livro, esse romance, eu tentei escrever na minha biografia, uma pequena biografia, quem é esse Paulo Cidade que você pergunta aí, né? Aí eu coloquei bem assim, que Paulo Cidade é aquele que ama roteiros intrigantes, recheado de reviravoltas e conexões, apaixonado por histórias de povoados, né? E literatura infanto-juvenil, e tem Gabriel Garcia Marques, Conan Doyle, Jorge Amado e Juan Rulfo como seus principais influenciadores. Curte natação e caputinos, né? Eita. Cinema, teatro, contos da carochinha, né? E também é consultor para políticas públicas de cultura e gestor cultural, e como você disse mesmo, é presidente da Academia de Letras de Ilhéus, né? Fazendo um resumo de quem eu sou e do que eu gosto, né? Sobretudo de literatura e de teatro. Claro que cinema também, mas cinema mais, eu diria que, nem diria que eu sou um cinéfilo, mas um apreciador das artes, né? Da sétima arte. É Muito, isso. muito bom. Para aqueles que estão assistindo e vão assistir, melhor dizendo, né, o vídeo, é um canal de xadrez, porém é um canal aberto para diálogo com outras áreas, até porque xadrez também, quem gosta de jogar xadrez precisa de ler, conhecer outros mundos de leitura. E quem melhor para falar sobre literatura e o prazer da leitura do que o nosso Paulo Cidade. Então, Paulo Cidade, como é que surgiu esse seu interesse pela literatura? O senhor, né, falar dessa forma, porque é sim uma pessoa que tem muita experiência. Como é que surgiu esse interesse pela literatura e essa Olha bem, avidez pela leitura e pela escrita, né? é verdade, é verdade. Eu só queria fazer um comentário, você fala você nessa relação aí de que o xadrez tem essa, digamos assim, eu não diria nem uma comparação, mas eu diria que tem essa ligação, essa estreita ligação com a leitura, né? Porque de fato você tem que. O xadrez nada mais é do que uma leitura estratégica daquilo que você põe ali na mesa, né? E que você precisa estudar as estratégias dos grandes enxadristas, né? Você precisa conhecer as técnicas, as saídas, né? Eu não sei jogar xadrez, não, né? Já até falei contigo uma vez que eu queria aprender a jogar xadrez, precisa ser um tempo para aprender a jogar xadrez. Mas assistindo o Gambito da Rainha, né? Aquela Ah, minissérie, eu sei que você já deve ter assistido o Gambito da Rainha, é fantástico, né? E eu me apaixonei pelo xadrez vendo aquela atriz fazendo o papel de uma super jogadora de xadrez que derruba, que vence os melhores do mundo, né? Que eu acho isso fantástico. Minha paixão pela leitura começa desde pequeno, né? Com meu pai me incentivando, meu pai também era um grande leitor, e sempre gostava de comprar revistas em quadrinhos para mim. E eu acho que eu comecei a me interessar pela leitura a partir das histórias em quadrinhos, né? Sobretudo as histórias de super-heróis. Eu era muito fã legal. da Marvel, né? E um dos meus heróis preferidos era o Homem-Aranha. E Ah, o Homem ainda é até hoje um Homem-Aranha, né? Tanto que quando ele estreia nos cinemas, eu corro para ser um dos primeiros a estar lá na primeira fila para assistir o Homem-Aranha, que está na sua terceira série, eu diria assim, né? Tem a primeira versão, a segunda versão, e agora é a terceira versão com aquele garoto, que é muito bacana. Por quê? Porque eu gostava do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele tinha
ele tinha assim uma proximidade muito com a vida dos jovens, né, da sua relação, as suas dificuldades, que enquanto adolescente, enquanto entrando na fase adulta, né, na faculdade, no trabalho, né, então eu me identificava. E os escritores da Marvel, os roteiristas da Marvel, eles faziam de tudo, né, eles fazem até hoje, inclusive os grandes filmes hoje, os blockbusters, de história, justamente por causa disso, porque os caras eles procuram estudar a psicologia, o comportamento das pessoas para poder trazê-las para a realidade dos super-heróis, né, para a vida dos super-heróis, para que você possa ter essa pequena, qualquer elemento que identifique você, aquela ação do personagem, desculpe, com certeza vai fazer com que um filme se torne um sucesso de bilheteria, né? Além, claro, dos seus efeitos especiais. Então, os gibis foi um caminho para me estimular a leitura, né? E eu agradeço que eu tive também bons professores de literatura, sobretudo no ensino fundamental, nas primeiras séries iniciais, primeira, segunda, terceira, quarta, até a oitava série, eu tive bons professores de português, redação de literatura, que estimularam, né? E isso é fundamental, você ter um professor que gosta de ler, meu irmão, maravilha. Eu lembro É, que a primeira poesia que eu declamei foi na quinta série, nunca me esqueço, uma poesia de Olavo Bilac, né? Que o nome da poesia se chama até hoje, claro, Pássaro Cativo. Então, quem declamasse a poesia, né, ficaria livre de um determinado teste. E eu estudei essa poesia, mesmo tímido, que eu tinha medo de ir lá na frente, de falar, gostava de sentar no fundo, por causa da minha timidez. E aí eu recitei esse poema e gostei tanto que comecei a participar de grupos de escola, a gente começou a montar os nossos trabalhos escolares através de sempre da arte, né? Quando não era pintando, era desenhando, era fazendo teatro, e a gente sempre contando uma forma de usar a arte como um meio para a gente levar a informação e a educação, e foi muito bom. E a partir daí não parei mais. é muito bom, né? E pelo que eu vejo em especial quando o senhor falou sobre a questão da sua biografia, né? E da última vez que eu li, lógico que eu fiz um dever de casa, né? De ler sobre o senhor. E também eu já o conheço há um tempo, né? Pelo que eu Uhum. percebi, realmente tem esse trato na sua literatura de é, conversar com a realidade, né? Com o real. Não é à toa que até no seu blog, no seu livro, como o senhor mesmo mencionou, o senhor gosta também do Jorge Amado, né? Assim, Jorge Uhum. Amado. Uhum. E, e é interessante que todos esses pontos convergem com essa ideia que o senhor falou, né? Primeiramente, né? Que a arte tem uma função, o xadrez também tem uma função social, que é nos trazer, né, o contato com novos mundos, com novas culturas. E a literatura também tem essa função, né? Assim, por isso que e vamos ter sempre, se o senhor aceitar, esses bate-papos aqui no canal para levar, né, novos saberes Uhum. aos Uhum. nossos inscritos aqui e aqueles que estarão assistindo o vídeo, né? Então, Uhum. esse gosto da literatura, né, surgiu por meio dos gibis, por meio, né, pelo que eu entendi também, pela observação do cotidiano, da realidade que o cerca, e também por meio da educação, que tem uma função Uhum. importante é, para nós, né, para nós. E para o senhor, nesse período agora de pandemia, que estamos sem esse contato social, qual seria a função da literatura? Da literatura, em especial nesse momento que estamos, é, vou usar essa palavra, carentes, né, de afetos, de contatos, né? Então, para o senhor, como é que fica a função social da literatura para nós nesse momento de pandemia, né? Olha, a literatura nada mais é do que uma grande e gigante, na verdade, amiga em todo esse processo pandêmico, né? É aquela que te dá a mão e diz assim, vem comigo que eu vou te mostrar outros mundos, né? É, Então a literatura, ela de repente,
abre portas, ela escancara janelas, né? Ela faz com que você possa tirar dos seus olhos algumas traves, né? Faz com que você consiga abrir, visualizar, melhor dizendo, novos horizontes. E a literatura é uma companheira, uma amiga. Né? Um livro nada mais é do que um amigo que você leva para onde você quer, né? Legal. Um amigo que está próximo de você, um amigo que você pode Boa. tocar, um amigo que você pode cheirar, um amigo que você pode, né, virar de ponta cabeça, ler uma vez, ler duas, ler três, ler quatro, ler cinco, e preencher, né, aquilo que às vezes fica faltando em você. Bom seria se a gente pudesse falar de livros, de literatura, como uma palavra de salvação, né? Com a Bíblia, se a gente pudesse falar de outros livros dessa maneira, de poder levar. Né? Se as pessoas soubessem que pela leitura, que a leitura salva, né? Literalmente falando, a leitura salva, né? Porque ela lhe permite conhecer, ela lhe permite se conhecer a si mesmo, né? E, sobretudo, conhecer o outro, porque conhecimento, de certa forma, é poder. Quem tem conhecimento tem poder. E o conhecimento vem através do livro. Né? Claro que existem outros meios de você adquirir conhecimento, como a própria vida, a experiência do dia a dia. Mas o livro é que vai te dar o caminho, o livro é que vai te apontar direções, o livro é que vai dizer a você que caminho você deve seguir. Né? Eu acho que nesse processo pandêmico aí que nós passamos, que nós ainda estamos passando, para você ter uma ideia, foi muito bom para as editoras, né? Sobretudo e para as livrarias também, que o número de vendas de livros online, por exemplo, né? Não só os e-books como livro físico, cresceu assim de forma vertiginosa. Foi muito bom porque as editoras começaram a respirar um pouquinho. Né? Você vê, antes da pandemia, livrarias falindo, né? Grandes grupos fechando lojas em shopping centers, né? Porque a leitura estava assim esquecida. Sem falar que o brasileiro só lê, em média, 2 livros por ano, o que é muito pouco. Pouco, né? Né? Eu acredito que, se forem fazer uma nova pesquisa, né, do retrato da leitura do Brasil, que tem um grupo que faz sempre isso, fazer esse retrato, eu acredito que 2020 será um ano atípico, um ano extremamente ímpar, diferenciado, porque eu tenho certeza que os brasileiros não leram apenas 2 livros por ano, leram muito mais durante esse processo de pandemia. Muito bom, né? E aproveitando a palavra dita, né? Gostei muito da palavra amigo, né? Amigo. Uhum. Nessa no seara, né? De tantos livros e encontros, não só com pessoas, mas com o universo literário. Qual foi o livro que mais encantou o senhor? Que Cara, mais mudou, né? A vida do senhor, assim, né? Sempre tem um, né? você falando isso, esse dia eu estava fazendo uma relação dos 7 livros que mais me emocionou e mais que mudou a minha vida, né? Os 7 livros que mudou a minha vida. Eu vou ver se eu encontro a lista aqui, mas eu posso lhe dizer logo de primeira que teve um livro, né, que mudou meu jeito de pensar a escrita e que também foi, digamos assim, o livro que me estimulou a escrever, né? Que foi O Estudo em Vermelho, de Conan Doyle, né? Que na verdade, Conan Doyle o Conan Doyle foi o escritor inglês que criou o detetive Sherlock Holmes, né? Então, a Sherlock Holmes foi apresentada ao mundo a partir de O Estudo em Vermelho, que ele escreveu. Né? Foi um livro extremamente que marcou muito pela pelas particularidades do livro, pelos pormenores do livro, né, pelo cuidado assim da trama, né, de você ser levado até você só conseguir descobrir quem de fato era o assassino no final da história, né? E isso foi extremamente muito bacana, né? Foi incrível, incrível. Muito Esse foi um dos livros, né? Mas teve outros livros, né? Desses 7 livros que eu escrevi, que eu fiz uma lista, né? Pensando assim, desses livros. Um deles foi Vidas Secas também, de Graciliano Ramos. Eu não sei se você leu a história
Eu daquela conheço. família de retirantes. Sim, E um personagem que eu mais gosto não é Fabiano, o personagem que eu mais gosto é Baleia, a a cachorra baleia. baleia, entendeu? Aham. Cachorra Baleia. Então, Sim, Vidas Secas também foi um lembrei. romance que eu li na quinta série, cara. Ó, que incrível, quinta série. E hoje à tarde eu tive numa livraria, né? E vi lá Vidas Secas, uma edição nova. Eu tenho a primeira edição não, minto, eu devo ter a segunda ou terceira edição de Vidas Secas, que já é antiga. Mas essa que estava na livraria deve ser a décima quinta, não sei. Quase que eu comprava ela. Acabei comprando outro romance, mas não comprei ela. Mas, porque eu ainda tenho essa versão antiga lá, eu guardo as sete chaves lá, entendeu? Porque eu gosto muito de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E tem um outro livro, esse livro eu confesso que eu li recentemente, mas que mudou também muito, né? Meu modo de ver, de pensar, de ser, de agir, né? Que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é um clássico da literatura, né? Da literatura latino-americana. É um romance fantástico, fantástico. Se tiver a oportunidade de ler, leia, que é muito bacana. Eu já li quase toda a obra completa de Gabriel Garcia Marques e deixei 100 Anos de Solidão para ler, para ser um dos últimos a serem lidos. E quando eu li, de fato, é um grande romance, um excelente romance, é um fantástico romance, né? Tem um outro que eu gosto muito também, aí já seria o quarto livro, não necessariamente nessa ordem, né, de ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas Uhum. assim, que é Capitães da Areia, né, Capitães de de Areia, Jorge Jorge Amado, Amado. né, É. que é uma história sobre aqueles meninos no cais, né, a vida daqueles meninos lá de rua, que eu acho extremamente fantástico e que eu gosto muito também, Capitães de Areia, que é um desses livros assim que me encantou bastante. Mas tem um outro romance também que aí é de Gabriel Garcia Marques também, que eu gosto muito, que é Ninguém Escreve ao Coronel, né? Que é um romance assim bacana, que conta a história de um coronel aposentado, que todas as sextas-feiras, se não me engano, acho que é sexta-feira, ele vai ao correio esperando a aposentadoria dele chegar, que nunca chega, né? E paralelo a isso, ele tem um galo de briga, que ele leva sempre para brigar, que aí pertenceu ao filho dele que morreu assassinado e tal. É uma história muito bacana. Ninguém escreve ao coronel também, de Gabriel Garcia Marques. E tem um outro que eu acho assim fantástico da literatura brasileira, cara, que é muito bom, não sei se você já leu também, mas assim, que conta a história de uma Índia que me encantou muito, e que se apaixona pelo colonizador que chega ao Brasil, que é Iracema, José de né, de Alencar. José de Alencar. Iracema é um romance assim fantástico. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? E é um romance fantástico que também marcou muito. Engraçado, né, que quando eu li Iracema, Iracema também, acho que foi na quinta série, eu fui na sexta série, eu li obrigado, né? Eu fui obrigado pela professora a ler Iracema, e eu li assim, sem vontade de ler, e confesso que não gostei. Aí, 10 anos depois, sei lá, 15 anos depois, eu falei, eu vou ler Iracema de novo para ver se esse livro é ruim mesmo. Que nada, rapaz, é um romance fantástico, né? E eu me apaixonei, me emocionei lendo Iracema. Tem outros livros também, né? Daqui da região, por exemplo, tem, deixa eu me lembro, Adonias Filho, que eu gosto Isso. muito, Corpo Vivo, né? Corpo Vivo é um romance assim fantástico, né? Que eu recomendo também. E quem não leu, lê ainda. E tem um outro para a gente fechar. Esse aí já é de um chinês, né? Um livro de um chinês que chama-se A Montanha e o Rio, que é muito bacana. Que o nome do escritor chinês deixa eu ver se eu lembro dele, Da Shen, se eu não me engano, Da Shen. A Montanha e o Rio, que conta a história de dois irmãos que se separam por uma questão do destino e depois se reencontram lá na frente, e acabam se apaixonando pela mesma mulher. E é um romance assim fantástico também, da literatura chinesa, que é muito legal. E para encerrar, tem um outro livro, já lembro que eu botei na minha lista também, que é um livro assim, deixa eu ver se eu lembro. Não, não, Vai. livro não, lembrei, é uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro que, para mim, é uma das melhores peças de teatro que eu já li na minha vida, que é de Anton Chekhov, que é A Gaivota. Né? A Gaivota é, assim, um clássico da dramaturgia que quem faz teatro tem que ler esse espetáculo, que é fantástico mesmo.
É isso. Muito bom, né? Muito Ah, que você bom. pediu um livro e eu acabei falando, E acho que falando sete ou vários, oito né? livros aí. É, muito bom, Porque são né? muitos, são muitos livros, são muitos. Muito bom. Paulo, quando eu estava na universidade, que não é um ambiente tão propício Aham, para tanta criatividade, né? Que é mais ciência, né? É uma realidade mais de uma sistematização do uhum, conhecimento, né? Assim, eu me enveredei e me encontrei com Mar Morto. Mar uhum. Morto, mas Jorge Amado. Jorge Amado, né? É, Assim, e foi um dos uhum. romances que eu me encantei pela literatura. Fala-se, os críticos dizem que é um dos romances mais poéticos de Jorge Amado, É, né? É, Mar Morto. muito Mas bom. é isso. Isso, né? E frente a essa lista muito boa, agora, né? Para além dos romances que encantaram você e você mudou sua visão de mundo, agora vem a pergunta, né? Que é muito importante. Qual foi, melhor, qual é o livro que você, escritor ilhéense, produziu e que tem como xodó? Tem aquele como. Não vou falar a criação, mas aquele que Sim. você fala assim: olha, isso aqui é minha criação, né? Sempre tem um, né? Entre Sempre tantos. tem um, né? Eu assim, eu acho que não sei, mas eu diria assim, eu sempre quando escrevo, sempre o último é sempre o melhor, né? Sempre o último é melhor. Então eu acho que eu fico entre dois romances que eu escrevi, Tem como que eu mostrar? gosto muito, que é O Santo de Mármore, que eu escrevi um romance que eu conto a história do movimento estudantil de Ilhéus, eu gosto muito. Mas tem um que eu lancei em 2019 que eu gosto bastante, que é esse aqui, Ah, que é mostra a capa, Paulo. o povoado das 11 mil virgens, né? O povoado das 11 mil virgens, que é um romance que conta a história de um povoado e seus personagens. E no romance que eu lancei no ano passado, que é novamente um novo povoado, que é o povoado de Rio das Que Almas. legal, Eu meu acho que para Deus. mim esse é um romance que eu gosto muito, assim, que eu guardo no coração por causa dos personagens que eu criei dele. Né? Eu acho assim muito bacana. Estou preparando para escrever um terceiro romance que também vai se passar num povoado que depois vira vila, depois vira cidade, né? Mas esse romance Rio das Almas é muito bacana, sobretudo por seus personagens, assim, eu considero, para mim, antológicos, né? Como Diocleciano, Pimenta, como Maria Alice, e tantos outros aqui que tem, né? Que eu vou descrevendo, contando o universo dessa galera toda, de Francisco, enfim, são uma série de personagens que tem aqui, que Rio das Almas é de fato um romance que me deixa muito emocionado quando releio ele, né? Quando eu falo do Padre Antão, quando eu falo, enfim, né? Enfim, de várias personagens que tem aqui, Maria Marta, Marta Maria, Maria do Rosário, não, Maria do Rosário já é para o povoado das 11 mil virgens, enfim, é isso, eu gosto desses últimos dois romances, eu acho fantástico, que é o Muito bom. povoado das 11 mil virgens e Rio das Almas, são os dois romances que eu mais gosto. Agora, na literatura infanto-juvenil, né, que eu escrevi bastante livro infanto-juvenil, eu gosto muito do Tesouro Perdido das Terras do Sem Fim. Eu não estou nem com ele aqui agora que eu lancei. O primeiro Infanto Juvenil que eu lancei, eu escrevi com 22 anos. Né? Nossa. E agora eu vou relançá-lo agora, uma nova edição, né, revista e ampliada. Eu vou lançar no mês que vem, né, falando de primeira mão, que é o Tesouro Perdido das Terras Sem Fim também, uma segunda edição, revista e ampliada, que está muito bacana, que eu conto a história de três pré-adolescentes, né, três adolescentes que encontram um mapa na Lagoa Encantada, e para eles encontrarem esse tesouro, eles precisam conhecer Ilhéus. Então, cada ponto de Ilhéus é uma pista, e eles passam por vários perigos, várias aventuras, na Mata da Esperança, no Rio do Engenho, em Castelo Novo, no próprio centro da cidade, e outros pontos turísticos da própria Lagoa Encantada, até descobrir o tesouro no final da história. Muito bom, né? E o interessante, Paulo, que assim, eu faço aqui minha autocrítica como ilhense, que no sentido da literatura, em especial a literatura regional, a qual os senhores produzem
boa literatura e muitas vezes eu, como ilhense, não me predisponho a ir, né, beber da fonte, né, a conhecer Deveria, melhor. deveria, né? Deveria, né? Deveria. Interessante. Nós E temos muitos escritores bons aqui muito em bom. Ilhéus, né? Sobretudo em Ilhéus nós temos muitos escritores bons, né? Não só em Ilhéus, como na região Itabuna, né? Também, muitos escritores bons mesmo, né? Eu posso citar aqui só uma dúzia, mas para não assim dizer que faltou um ou outro, mas eu posso citar como Rui Povas, por exemplo, né? Eu posso citar também Rodrigo, né? Rodrigo Melo, posso citar Heitor Brasileiro, que tem um livro de poesia muito bom, o próprio Gustavo Felicíssimo, que tem um livro de Gustavo. poesia muito bom também, e outros escritores ilhéenses aí, cheio de mão cheia, que nós temos na nossa cidade. Muito bom, muito bom. Então, para chegarmos aí, né? Que pena, né? Ao final do nosso bate-papo, Uhum, como presidente da Academia Inês de Letras, quais são as atividades, quais são as propostas? Sei que o senhor teve, né, sua posse uhum. e comunicados, né, assim, aqui para o canal, o que é que o senhor pode falar para nós, novidades, em especial para a turminha aí, dos inscritos, que a maioria também são crianças que são inscritas, então falava com o senhor aí, nosso presidente. Então, a gente tem feito algumas lives, né, falando da língua portuguesa. Agora em junho vamos ter outra que vamos falar sobre patrimônio, dia 20 de junho, né? A gente tem uma abordagem muito interessante. E breve a gente vai lançar alguns concursos, concursos de conto, concurso de Legal. poesia, né? A gente vai, sobretudo de poesia também, a gente deve lançar breve, no próximo semestre, agora uns concursos para estimular a leitura, né? Para estimular Boa. a criação literária em si, né? E também a gente pensa em estimular a criação de clubes de leitura, né? Infelizmente ainda não dá para fazer de forma presencial, né? Mas em breve faremos essas palestras, esses bate-papos com escritores, vamos fazer alguns bate-papos com escritores que a gente precisa desenvolver. A gente vai estimular algumas ações na nossa biblioteca também, mas em breve você vai ter novidades interessantes aí que a gente vai estar promovendo. Muito bom, né? E é bom perguntar por quê? Para mostrar que nossa cidade, em especial no setor da cultura, em especial na área de literatura, produção literária, cordel, teatro, tem sim muita atividade, muita produção e pessoas muito, né, boas, capacitadas, né? Uhum, E é isso, né? Precisamos, como cidadãos ilhéenses, digo isso também para mim, para mim, uhum, procurar uhum, se dedicar mais e mais, né, a ler vocês, que são nossos imortais, né? São aqueles que é, marcam e moldam, né, a história, né, de Ilhéus, né, assim como Jorge Amado, o Senhor e uhum, uhum, outros que não só estão na Academia de Letras, mas que produzem o Cordel, por exemplo, né, por exemplo, é uma produção muito boa, né. uhum. Então, é, Exatamente. e qual seria uma mensagem aqui que o senhor poderia dar para nós, especial para as crianças e adolescentes, Uhum, uhum. ah, sobre a literatura? Falamos muito, né? Mais uma mensagem para a gente encerrar. E já que agradeço o convite, que o senhor aceitou, né, o convite. Então, qual seria aí a mensagem, né, para os inscritos aqui do canal? Maravilha. Eu diria a todos que leiam bastante, né? Porque a leitura, de fato, descortina o mundo. A leitura, como eu disse inicialmente, abre portas, né? A leitura permite com que você possa ter muito mais estratégias, não no seu, somente no jogo, mas na vida, né? Porque nós vivemos num mundo que a gente precisa cada vez mais entender como esse mundo acontece, né? Como é que como é que a gente pode se envolver nessa dinâmica da vida, né? Que ela é tão rápida,
né? E tão, às vezes tão complicada. Então, eu acho que a partir da leitura você consegue avançar. Então, eu recomendo que você leia, né? Que você estude, que você cada vez mais se aprofunde naquilo que você deseja, naquilo que você quer. E, acima de tudo, ter mais amor com o próximo, né? E além do mais, além de tudo isso, esse amor ao próximo significa também respeito, você respeitar cada vez mais as pessoas que estão ao seu redor. É isso. Muito bom, Paulo. Agradeço. Então, lógico, eu teria que perguntar onde podemos comprar, melhor, comprar os livros do senhor, quais são os sites, lojas virtuais, loja física, livrarias, aqui em Ilhéus e também no mundo, né? Aí. É, e Ilhéus não tem, infelizmente Ilhéus não tem mais livraria, né? As Ah, livrarias foram, se acabaram. Você pode encontrar só na internet mesmo, no site da Via Literário, encontra meus livros, no site da A5 encontra meus livros e, sobretudo, no site da Amazon, né? Da Amazon você pode encontrar o último romance, Rio das Almas, e outros romances meus lá que estão lá também, como Até Mais Verde também, que é esse romance assim bacana, que fala sobre é, ecologia, né? Na verdade, ecoteatro, até mais verde também, você pode encontrar nos sites. E outros mais, né? Estante virtual também, você acha por lá das 11 mil vídeos, né? Você colocar lá livro de Paulo Cidade, você vai achar vários livros lá né, em alguns sites, sobretudo na Amazon. muito bom. Então, esse foi o bate-papo com o nosso escritor ilhéense, Paulo Cidade, escritor de peso aqui na nossa cidade, teatro, ex-secretário de Cultura. Para além desse título, um ser humano tem empatia e muito voltado ao próximo. Por isso, eu agradeço muito imensamente a esse bate-papo que vem agregar muito ao canal, e não só ao canal, mas a todos que estiverem ao vídeo, assistindo o vídeo e vão lá na Amazon e nos sites que o nosso escritor Paulo Cidade mencionou, comprem, eu também vou comprar, como ele é esse, que vou agora mais e mais valorizar a nossa literatura regional. Maravilha. E muito obrigado, Paulo. Valeu, obrigado e boa noite. Boa noite.